Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você também, para a Carol, para os ouvintes. Oi, Vera, boa noite. Bora fazer um resumão dessa semana que foi puxada, hein? Bom, encerramos a semana com o julgamento histórico em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus foram condenados por trama golpista, por participarem de uma trama golpista. E as penas, a maioria delas, penas altíssimas e em regime fechado. O que a gente quer saber, nossos ouvintes estão perguntando aqui também, pelos nossos canais, o que acontece agora? Quando é que esses condenados começam a cumprir pena e onde eles devem cumprir essa pena? Pois é, a pergunta que não para de chegar para mim também nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, desde o porteiro, todo mundo que me encontra pergunta a mesma coisa. Mas a resposta não é tão simples, não tem uma data definida, meninas. O que eu consegui apurar, tá? O primeiro passo agora é a publicação do acórdão com os votos e com a decisão final da primeira turma a respeito dos condenados deste núcleo da trama golpista. Isso eu apurei que deverá sair em 15 dias, ou seja, é um prazo curto. Tinha gente esperando até 35 dias para a publicação do acórdão, e eu apurei que ele deverá sair em 15 dias, então vai sair rápido. Não teve realmente muita controvérsia na questão da dosimetria e não teve muitos questionamentos na hora em que o ministro Cristiano Zanin esperou ali aqueles 5 minutos para que chegasse um documento proclamando o resultado. Então, é de se imaginar que o acórdão, que vai trazer um resumo do que foi o julgamento e a decisão da maioria da turma, saia sem muitos questionamentos, mas uma vez saindo, abre-se prazo para manifestações tanto do Ministério Público quanto das defesas. E aí tem aquela discussão sobre quais recursos são cabíveis nessa fase. Pelo placar, em que só houve um voto de dissenso, não caberia a análise de embargos infringentes, mas isso não significa que a defesa não vai apresentá-los. Os embargos infringentes são aqueles que questionam o mérito da decisão. E também os embargos de declaração que questionam aspectos formais do acórdão, ou seja, se ficou alguma coisa duvidosa, se alguma coisa está contraditória em relação ao que aconteceu, se alguma coisa precisa ser mais bem explicada. Nada disso deve ter poder de alterar o resultado, tá? Por mais que as defesas estejam empenhadas em recorrer, digam que vão alegar que as penas são desproporcionais, que elas foram muito fortes, violentas, etc., não imagino que vá ser acolhido algum desses recursos. E aí vão passar outros recursos para que seja analisada a possibilidade de prisão humanitária, por exemplo, de alguns dos réus. No caso do Bolsonaro, do general Heleno, de outros que têm condição de saúde debilitada ou que têm uma idade mais avançada. Existem vários precedentes, embora a nossa lei de execução penal não defina a prisão domiciliar como uma das formas de regime para cumprimento de regime fechado, tem sido comum o Supremo conceder essa prisão domiciliar humanitária. Por exemplo, é aquela que está valendo agora para o ex-presidente Fernando Collor. Então, isso poderá ser analisado com alguma chance de ser acolhido desde que se comprove que Bolsonaro ou qualquer um dos outros, se ficar no regime fechado em algum lugar, vai sofrer uma deterioração rápida do seu estado de saúde. Então, tem muita água para passar por baixo da ponte até que realmente exista o que se chama de trânsito final em julgado, ou seja, não cabe mais nada, aliás, já teste, acabou, e agora cada um vai cumprir a sua pena onde ficar designado. Então, o cálculo mais próximo ali que eu colho é que em novembro, talvez isso comece a acontecer. Ô Vera, tem um day after de climão no Supremo, né? Como é que fica a relação entre os ministros daqui para frente, depois que ficou evidente o isolamento do ministro Luiz Fux na primeira turma?
Não vai ficar bom, Carol, mas ninguém vai poder explicitar um rompimento, pelo fato, inclusive, de que tem os outros núcleos para serem julgados. É como um desfile de escola de samba, ele passou uma ala, mas tem que passar outras, e aí não pode desandar a harmonia nesse meio, eles vão ter de se aguentar, se engolir e seguir o curso ali do julgamento, que ninguém sabe como o ministro Fux vai se portar em relação aos outros núcleos, porque ele disse ter havido pelo menos uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Parece, não ficava tão claro, porque o voto é extenso, essa hora ninguém estava mais conseguindo concatenar Lé com Cré, que ele quis dizer que o momento de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito foi na Operação Punhal Verde e Amarelo. Se for isso, pode ser que ele condene os kids pretos. E aí vai haver novas críticas de que ele está condenando quem é bagrinho e poupando os medalhões. Então, climão vai continuar, as alfinetadas e espetadas aqui e ali vão continuar, mas eles vão ter de se tolerar por algum tempo, por muito tempo. Primeiro porque nenhum deles tem aposentadoria e proximamente. O primeiro desses a se aposentar é o próprio Fux, mas isso só está previsto para 2028. Segundo, porque tem esses julgamentos para tocar. Em relação ao climão, não ajuda em nada, por exemplo, declarações como a do Valdemar Costa Neto de que o Fux daria um ótimo candidato ao Senado, que ele fez hoje na CNN. Então, esse tipo de coisa deve continuar envenenando a relação ainda por um bom tempo. Agora, Vera, paira aí no ar uma série de ameaças, de retaliações contra o Brasil por parte dos Estados Unidos. Qual o clima em relação a isso no governo e entre os ministros do Supremo, que podem ser alvos também, né? Todos imaginam que poderá vir sim alguma coisa, Débora. Os ministros do Supremo acreditam que podem ser alvos. O que eles dizem é que eles não estão preocupados com isso. Eles acham que a família do ministro Alexandre de Moraes será certamente alvo. Existe ali um clima de consternação em relação ao que ele está passando. Todo mundo com quem você conversa ali diz, olha, é muito pesado que o Alexandre está enfrentando em termos de provação familiar, até por isso aquela solidariedade a ele, manifestada pelo Barroso e pelo Gilmar Mendes ontem. E em relação ao país, tem dúvidas sobre se vão vir novas retaliações econômicas, por algumas razões. Primeiro, essa semana se flexibilizou o tarifaço para alguns outros segmentos da economia. Frutas in natura, né, cacau, café. Segundo, porque alguns empresários brasileiros conseguiram nessa semana, e comunicaram ao governo brasileiro, acesso a autoridades do departamento ali comercial americano, porque já começa a ter impacto na economia norte-americana o tarifaço. Então, eles acham que pode vir, pelo contrário, algum tipo de flexibilização na pauta econômica. E aí sobrariam essas ameaças de cunho político. Ninguém imagina que aquelas ameaças de uso de força militar que chegaram a ser feitas pela porta-voz vão adiante. Acham que isso foi bravata e querem afastar essa possibilidade. Mas, enfim, o que tem aí já ou de concretizado ou de ameaça já permite uma grande preocupação, porque os Estados Unidos estão mostrando que não tem muito limite na hora de sancionar um país que sempre foi um parceiro, sempre foi um aliado. Vera, no Congresso a defesa da anistia continua, né? Tem muita pressão por parte da oposição. Até o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, vai a Brasília na segunda-feira e essa é uma das agendas dele. Será que a anistia tem força para prosperar? E lembrando que tem um monte de projeto parado no Congresso, inclusive o da ampliação da isenção do imposto de renda, né? Projetos parados, esse projeto aí muito pronto para votar, porque já passou pela comissão, ele tem prazo para ser votado para que ele vigore no ano que vem. O governo chegou a receber sugestões de, se o Congresso demorar muito, editar uma medida provisória como forma de fazer vigorar, e aí isso seria um desprestígio para o Congresso, mas eles não estão querendo fazer isso, estão querendo negociar com o Hugo Mota justamente para ele encampar a necessidade de correr com isso e deixar a anistia de lado. Eu acho que esse vai ser o personagem para a gente olhar essa semana, porque ele fez na semana que vem, né? Porque ele fez nessa semana aqui
uma espécie de distensionamento, sessões semipresenciais, até para não ficar respondendo à imprensa, não ficar toda hora ali nos corredores sendo questionado por jornalista, mas uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que fazer sessão presencial, e aí vai ficar muito claro esse caldo de cultura de pressão que ele está sofrendo. Me parece que os recados dados pelos ministros nos votos, eles são desencorajadores de que se avance com isso. Tirando os malucos de sempre, os mais radicais, aqueles que vão ficar gritando, ou os que têm que fazer isso por obrigação, como é o caso do governador Tarcísio, eu acho que o Centrão tende a dar alguns passos atrás em relação a essa pauta e começar a tentar se afastar dos bolsonaristas raiz nesse assunto. Eles não querem encrenca com o Supremo, eles sabem que tem muita coisa lá que depende do Supremo, coisa de emenda, coisa de investigação, não querem treta, e aí a gente vai ver se esse afastamento acontecer, pode ser que não haja nem maioria para levar esse assunto adiante e que o próprio PL desencane, como aconteceu com a pauta da blindagem, por exemplo. E no meio disso tudo, Vera, saiu uma pesquisa Datafolha de popularidade do governo que deu ao presidente Lula a melhor avaliação do ano. Isso, mais a condenação de Jair Bolsonaro, projeta que tipo de estratégia para a corrida eleitoral? Senti o governo mais animado, Débora, nas conversas que eu tive ali nos poucos intervalos de julgamento. Brasília é tudo muito perto, então você consegue tomar um café aqui e ali, então dei uma sapeada nos ministérios, dei uma chegada ali pelas cercanias do Palácio, e eu senti que eles entendem que tem uma maré favorável, eles também são realistas de entender que essa maré favorável pouco ou nada teve a ver com ações do próprio governo, que se deveu a um conjunto de situações que mostraram um contraste entre o Lula defendendo os mais pobres e o Lula defendendo a soberania do país, enquanto a direita estava defendendo os super ricos no momento, depois defendendo a anistia, depois defendendo Estados Unidos, que taxou o Brasil. Então, ficou um contraponto confortável para o governo nesses últimos meses. Eles sabem que isso não é para sempre e eles também sabem que os efeitos dos juros muito altos por muito tempo e do tarifaço vão começar a se fazer sentir na economia. Então, tem uma preocupação de não aproveitar essa maré o suficiente para que o governo deslanche os seus próprios projetos. Então, eu vejo que todo o enfoque, todo o direcionamento que o Lula está dando é para votar esse projeto do IR. Esse é o projeto que vai caracterizar de uma vez por todas que esse é um governo que está cumprindo a sua promessa de ser para os mais pobres, de fazer distribuição de renda. Então, eles vão pôr essa bandeira para bombar e como uma maneira também de pressionar o Congresso. E, enquanto isso, tentar compor uma maioria ali, a maioria não vai ter, mas uma aliança que seja não tão grande, não dê tanto tempo de TV, mas que seja sólida para enfrentar o candidato bolsonarista que eles esperam que será o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio já está com as andanças bem mais explícitas do que antes, em que ele procurava negar a candidatura. Se ele realmente puser o bloco na rua e for ungido pelo Bolsonaro, vai ficar muito difícil para os outros governadores manterem uma pré-candidatura, porque tudo tende a se aglutinar em torno dele. Ele também está fazendo uma costura partidária que pode dar a ele muito tempo de TV, se ele conseguir juntar a União PP, o Republicanos, o PL e o PSD do Gilberto Kassab. Isso é um monopólio quase ali do tempo de TV. Então é um candidato que pode ser forte, mas que pega o governo numa recuperação, não pega aquele governo totalmente na lona como estava há um mês ou dois. E aí isso pode ser um motivo para ele reavaliar se vale a pena largar uma eleição tão tranquila como a de São Paulo para encarar uma pedreira e provavelmente com o seu principal padrinho eleitoral preso. São muitos os cálculos que têm que ser feitos dos dois lados, mas hoje, no cenário de hoje, os blocos estão organizados desta maneira. Muito bem, Vera. Hora de descansar dessa semana, porque semana que vem tem mais. Beijo, bom fim de semana pra você. É hora de comemorar que hoje é aniversário do meu filhote, do meu mais novo. Ei,
Parabéns, viva! Parabéns, Phelps. Quantos anos? 17. Ah, que legal, que idade linda. Parabéns, então aproveitem. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um ótimo fim de Beijo, semana para vocês e Vera. para todos. Beijo.